Olá, boa noite para você que está ligado na tela da Band. Que bom ter a sua audiência. Está começando mais um programa Entrevista Coletiva. E hoje nós temos a honra de receber aqui na bancada o Álvaro Cabral, ele que é prefeito de Valença. Voltou aí a administrar a cidade depois de 17 anos, né, Álvaro? Boa noite. Verdade. Muito obrigado pela presença hoje aqui na Band. Boa noite, Elizarelli. Boa noite aos amigos da Band. É uma satisfação podermos estar aqui nesse programa. Temos muito o que falar, né, sobre essas dificuldades que você encontrou em Valença, né? Com certeza. A principal delas teria sido qual? O endividamento, né, da prefeitura é muito grande, né, cerca de 33 milhões, aí 11 milhões de restos a pagar e mais uma série de dívidas. A luz cortada, telefone cortado, lixo pela cidade toda, redes de esgoto estourando, né, com esse período da chuva, e galerias também, assim, vindo esgoto ao ar livre. Complicadíssimo. Né, nossas principais praças em abandono, a questão da saúde também, bastante conturbada. Mas nós estamos conseguindo já botar já o trem no trilho, né? Tá, começando já a organizar alguma coisa. Tá certo. Tudo isso você vai acompanhar a partir de agora no programa Entrevista Coletiva. Álvaro Cabral é médico e está de volta ao Executivo de Valença depois de 17 anos, como a gente já havia dito aqui, encontrou a cidade numa situação lastimável, né? E a gente continua conversando com ele aqui, com o Álvaro. Mas antes da gente entrar especificamente nesses problemas, prefeito, eu gostaria de falar um pouquinho do seu início, da sua carreira. Na verdade, o senhor é natural de Niterói. De Niterói, né? Mas foi bem Fui cedo. para Valença para estudar medicina. Para estudar medicina? Eu aprendi a gostar da cidade, né? Hoje eu estou apaixonado por Valença. Como é que foi essa escolha pela medicina? Por que isso? Tem alguma explicação? Acredito que a influência também do meu pai, né, que foi médico em Niterói, e eu sempre tive assim uma vontade muito grande de poder servir na área de saúde, que é estar junto àquele que sofre, aquele que, né, está precisando de um atendimento médico. Eu acho que é muito importante. E ser médico uma vez, jamais deixa de ser médico? Por exemplo, até hoje você com certeza, isso atua na área. Eu acho que toda aquela profissão que a pessoa faz com vocação, com vontade, né? Então você não consegue se distanciar dela, mesmo sendo prefeito. Aliás, a área da saúde foi o que me motivou também a entrar na política para poder tentar arrumar, né? Como eu fiz da outra vez. Qual a sua especialidade, Álvaro? Anestesista e trabalho com medicina de urgência em pré-hospitalar também. Pré-hospitalar. Inclusive, vou até dar um depoimento pessoal aqui, por várias vezes, passando pela rodovia Presidente Dutra, eu já encontrei o doutor Álvaro, né, num projeto que se chama Anjos do Asfalto, né, prefeito? Hoje é chamado SOS Nova Dutra, o né? SOS o resgate da Dutra. Mas inicialmente eram os Anjos do Asfalto. É verdade. Como é que era aquele trabalho? Como é que ele é ainda? Como é que é o objetivo disso? Olha, eu acho um trabalho muito importante, porque na hora de um acidente, né, na hora que a pessoa tem um imprevisto, né, alguns entram em pânico, né, em desespero. Então a chegada de uma equipe médica treinada, preparada, ela traz muito conforto, além de trazer também soluções ali, algumas soluções imediatas, né, para casos que acontecem ali, que são muito frequentes, principalmente quando chove. Era gratificante esse trabalho? Muito gratificante. Eu me sinto muito gratificado realmente de trabalhar lá, e é uma coisa que todos que estão lá atualmente trabalham dessa forma. Eu imagino, né, um médico que não quer ficar só apenas dentro do consultório, né, ou seja, que vai para uma avenida, uma rodovia, talvez a principal rodovia do país. Uma das mais movimentadas. Mais movimentadas, ligando dois dos principais estados, São Paulo e Rio. Verdade. E que se encontra em muitas situações de acidentes drásticos. Apesar da rodovia ter investido bastante em segurança, né, da estrada, mas a gente vê muita imprudência, a gente vê também o alcoolismo, né, e a falta de experiência, principalmente aos finais de semana, de muitos motoristas, que a gente chama de motoristas de finais de semana. Aí pega um final de semana chuvoso, ele não tem aquela experiência de segurar numa pista que está com óleo diesel, então derrapa, acaba se acidentando, e muitas das vezes o veículo para no meio da pista, eles saem, vem outro veículo atrás e causa um acidente maior. Álvaro, e aí como é que foi? Você começou a falar agora mesmo aí dessa entrada, dessa atração pela política, né? Mas como é que foi isso? Quando é que foi exatamente? Como é que aconteceu? Como é que te convidaram? Você se convidou? Como é que foi isso? Eu tenho uma forte influência, assim, paternal, né? De atendimento às camadas sociais, que minha família sempre se dedicou muito a isso.
Eu também, assim que formei, comecei logo a me envolver com os problemas sociais de Valença, vendo as dificuldades das pessoas carentes e tal. Então, nós iniciamos também fazendo um trabalho, né, assim, voluntário junto a várias comunidades, dependentes químicos, né? É um trabalho social que existe até hoje. Que existe até hoje, que nós fazemos até hoje. Usando também a arte marcial para tirar jovens com problemas, né, de determinadas situações, e também um trabalho vinculado assim às camadas mais pobres da população. Isso é que deu uma certa projeção e não estava nos meus planos entrar em política, mas você se envolvendo, você acaba tendo um nome que, né, acaba se destacando e o nome surgiu. Você foi vereador? Fui vereador a primeira vez. Isso né? quando foi? De 89 a 92. Então, depois prefeito de 93 a logo 96, logo em sequência. Depois eu fiquei um período afastado, até voltei minhas atividades, né, normalmente, mas o apelo da cidade foi muito grande, a cidade estava muito atrasada, muito abandonada, e as pessoas lembravam bastante da imagem que nós deixamos do governo, sair com mais de 80% de aceitação. Pois é isso que eu queria saber, né? Como é que era a Valença daquela época, né? Como é que você se lembra dos... Uma Valença muito atrasada, né? Sem projetos, não se administrava com metas, com projetos. Então, Valença estava fora realmente do nível que tinha as cidades da região. Apesar de Valença ter um grande potencial também, né? Na área pecuária e na área do turismo, mas ninguém incentivava isso, né? Essas vocações. Então, não havia uma administração muito moderna. E nós entramos naquela ocasião com essa proposta de modernidade, de inserir Valença no desenvolvimento regional, né? E qualificar a mão de obra, porque existia aquela política do clientelismo, do coronelismo na minha cidade, né? Toma lá da cá. Felizmente está se extinguindo já. E a gente entrou com a proposta realmente de levar a escola profissionalizante, capacitar, né, preparar a cidade para o turismo e investindo em várias áreas, né? Então, esse foi o trabalho que a gente fez inicialmente, que o povo gostou, né? Principalmente a seriedade, o compromisso que a gente teve com a coisa pública, né? E os resultados que foram muito bons. Valença também sempre teve, naquela época também não deve ter sido diferente, né? Quer dizer, os seus distritos, alguns deles famosos, né? Como Conservatório, é verdade. Né? A capital da Seresta. Mas isso tudo faz parte de um contexto que fazia de Valença uma cidade que, apesar desse atraso, como o senhor colocou, mas quer dizer, uma cidade muito bem vista também, né? Nesse segmento, pelo menos. Com certeza. O Conservatório hoje tem até luz própria, né, na área de turismo, e você vê que Valença ficou atrasado em relação ao Conservatório. Então, um dos projetos que nós temos, e que faz parte também dos projetos do governo federal, estadual, da regionalização do turismo, interiorização, e nós queremos entrar nesse circuito, que é o do Vale do Ciclo do Café, levando também o turista para Valença, né, para a sede, que tem grandes potenciais também de turismo, grandes atrativos. Tem fazendas, né, históricas, e tem um turismo também voltado para a área rural, a área ecológica. Tá certo. Olha, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Mas no próximo bloco, eu já deixo aqui, né, lançado, que a gente vai falar um pouco dessa situação que Valença viveu nos últimos 4 anos, que não foi nada agradável, né, um rombo aí, digamos, uma dívida de mais de 30 milhões, como o senhor já disse, mas tudo isso a gente vai falar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta e agora com o segundo bloco do programa Entrevista Coletiva. Hoje recebendo aqui na bancada o prefeito de Valença, Álvaro Cabral. Falamos um pouco da trajetória dele como médico, como político e deixamos, né, lá no final do bloco anterior essa situação que Valença se encontrou. Para que as pessoas em casa possam entender um pouquinho, Valença, nos últimos 4 anos, passou por uma situação atípica, né, não muito comum, talvez dificílima de encontrar em outro município brasileiro. Valença teve 4 prefeitos, 4 campanhas. Era um prefeito que era recolocado no cargo, depois era cassado com liminar, voltava, enfim. Isso tudo gerou uma situação sem precedentes, ou seja, a administração pública parou. A população não via os projetos serem concluídos. E aqui,
né? O Álvaro viveu muito isso, né? Era realmente isso, a cidade passou por essa situação lamentável. O prefeito que veio de uma cidade vizinha, né? Já tinha 2 mandatos na cidade vizinha e foi candidato também em Valença. Isso foi questionado na Justiça. Finalmente, o Ministério Público depois chegou à conclusão para todo o país, uma jurisprudência de que não pode haver mais do que 2 mandatos. Então, houve várias interrupções. Cada interrupção dessa, um prefeito, que era o presidente da Câmara, que assumia, né? E isso foi dando uma descontinuidade, né, de projetos, de ações, e a cidade ficando abandonada. Pessoas que, por exemplo, não tinham assim, um programa de governo, não tinham um projeto para a cidade, de repente eram presidente da Câmara e se viram como prefeito. Até porque a cada mudança trocavam também, não sei se... Todos os assessores, secretários. Quer dizer, e não existia um projeto para a saúde. Não é assim, você não faz um projeto durante uma semana e vem um outro, muda, não é assim, né? É verdade. O que a gente vê hoje, de modo geral, na administração pública, são vários programas que tem no governo federal, governo estadual, que você tem que dar continuidade, né? Então, quando há essas interrupções, interrompe tudo e o prejuízo é grande para a população, né? Na área de saúde, por exemplo, eu herdei agora 4 meses de atraso de pagamento, outubro, novembro, dezembro, 13º, vários profissionais da Cruz Vermelha, profissionais de postos de saúde. Sem receber? Sem receber. E nós já começamos a regularizar isso tudo, né? Nós fizemos no primeiro mês 3 pagamentos, priorizei o pagamento do funcionalismo, senão nós teríamos um caos na mão e não conseguiríamos tocar a prefeitura, né, em várias áreas de educação, né? Faltando merenda nas escolas também, as escolas abandonadas literalmente, algumas chovendo dentro, quer dizer, um desrespeito muito grande, uma falta de programa de governo, uma falta de seriedade, uma falta de conhecimento para se tocar todos os projetos do governo federal. E uma dívida de mais de 30 milhões de reais. É verdade, sem pagar telefonia, sem pagar light, né? Uma dívida com a Previdência Municipal de 10 milhões de reais. Então, tudo isso soma para que realmente tivesse um estado de caos na cidade. E Álvaro, de descrença também com exatamente, isso que eu ia falar, por exemplo, isso tudo também gera um impacto direto na visão que a população tem da própria cidade, né? Porque a população fica descrente, na verdade. Passa a não acreditar, não confiar nos destinos da cidade e também dos políticos. Então, a nossa responsabilidade é muito grande, nós temos consciência disso, mas o povo também sabe que nós já passamos por lá e já deixamos uma marca muito positiva de trabalho, com seriedade, de cumprimento, né, daquelas coisas que são necessárias para a cidade. E já começamos também a arrumar a cidade. Não, com certeza. Nós vamos falar desses projetos, dessa arrumação, mas antes eu queria que o senhor expusesse um pouco mais, né, essa situação de Valença, até para que quem esteja nos assistindo, né, nas 72 cidades do interior do estado do Rio de Janeiro, possam entender um pouquinho melhor, né? O senhor deu alguns exemplos aí, claros, mas, por exemplo, na saúde, né, como é que ficou a saúde durante esses 4 anos em Valença? A saúde de Valença ficou muito ruim porque, por desconhecimento talvez também, né, daqueles que administraram, o secretário de saúde que teve lá no governo recente, muito desvio de dinheiro para situações que não eram a destinação da verba. E isso deu uma série de prejuízos. Então, hoje nós temos altos índices, né, na área de saúde, índices negativos, né, de mortalidade infantil, de doença vascular, né, um dos maiores índices que tem na região. Por quê? Porque não houve uma seriedade, um plano de governo na área de saúde. E também até um abandono de médicos, porque não recebiam, né? Então nós temos cerca de 12 PSF de medicina de família, praticamente 4 têm médicos e 8 estão sem médicos. Então nós vamos ter que resgatar isso também, equalizar a situação financeira, né, e começar a fazer o pagamento dessas dívidas que foram deixadas, muitos fornecedores sem receber também. Não é muito diferente das cidades, algumas cidades que nós vimos aí nos noticiários, jornais, né? Nós encontramos também Valença com muito lixo espalhado em toda a cidade, com o problema de coleta de lixo precário, com a dívida, né? Lá teve o problema da Locantes também. Então, nós vimos que a cidade estava um caos, né? E conseguimos já, direcionando gradativamente, tudo muito devagar, porque as leis hoje são bastante precisas, rigorosas, né? Ministério Público, o Tribunal de Contas, que tem uma série de exigências, a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Nós fizemos um período de transição também
praticamente sem informações, isso dificultou bastante, porque o governo que saiu não teve assim, muita preocupação de dar, informações. Até apagando os dados do computador, né? A gente pegou muito computador sem nenhuma informação, zerado. Então, nós estamos então reconstruindo, e eu estou assim, consciente de que a cidade, o povo está muito esperançoso, me dando muita força para que a gente consiga arrumar. Em muitos setores nós já estamos arrumando, né? Os pagamentos já foram quase todos regularizados, né? Na área de educação só devemos dezembro e praticamente já vai ser pago agora. E na área de saúde... Não tem como, não teria como o senhor investir, nós estamos aí há pouco mais de 2 meses na sua administração, quer dizer, não teria outro caminho senão o senhor investir no pagamento dos salários, ou seja, senão a prefeitura não funciona. Quer dizer, o ponto de partida, senão não tem como, você não tem parceria. Sem parceria, você não faz nada. Mas como é que se faz isso encontrando uma prefeitura que tem uma dívida de 33 milhões? Acredito que o senhor... Fechando todas as torneiras, não autorizando nada. Para você ter uma ideia, nós temos cerca de 6 mil postes de luz, 3 mil estão sem lâmpadas. Né? Então a cidade, se chegar em Valença hoje à noite, você vê que Valença está às escuras. Né? E não tem assim material de reposição nenhum, né? Material de limpeza, não encontramos nada, nenhum estoque de nada no almoxarifado. Nós encontramos muitas viaturas, combis, vans, ônibus, patrol, né? Caminhões, tudo largadas, abandonadas, com roubo de motor, né? De peças, viaturas seminovas, sem peças, né? Então a gente conseguiu já reestruturar, já recuperamos 23 viaturas, 25 viaturas, e inclusive só tinha uma ambulância. Você vê, o segundo maior município do estado com uma ambulância. Agora que a gente está reformando e colocamos mais 3 para funcionar, que estavam sucateadas, né? E como é que se recupera a credibilidade, principalmente junto aos fornecedores? Né? Porque o fornecedor que não recebeu, ele... com certeza. Esse é um problema que nós estamos enfrentando. Mas como a administração mudou, e eu já tenho uma imagem anterior também, uma imagem pública, né, de homem público que cumpriu e honrou com os compromissos, então isso facilita, as pessoas estão acreditando, o fornecedor está voltando, nós estamos renegociando, reparcelamos as dívidas com a Light, com a telefonia, com os fornecedores da região, né, porque Valença tinha perdido crédito na região inteira. Então, nós vivemos os 2 últimos governos, um governo de atraso e o último agora um governo de abandono também. A situação dos nossos postos de saúde são bem precárias, né? O equipamento sucateados, né? Faltando coisas básicas, medicamento em farmácia. Mas nós estamos regularizando. Exatamente. Eu vou fazer mais um intervalo, porque daqui a pouquinho no próximo bloco, no terceiro e último bloco, eu gostaria que o senhor falasse justamente como é que o senhor vai recuperar isso tudo. Quer dizer, o senhor já colocou aí que o primeiro passo é pagar, né, os salários. E eu gostaria de saber dos projetos que o senhor tem para Valença para os próximos 4 anos. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta com a parte final do programa Entrevista Coletiva. E você que mora em uma das 72 cidades do interior do estado, o que está achando desse programa? Mande um e-mail para a gente, anote aí, entrevistacoletiva@band.com.br. Hoje eu recebo aqui na bancada o Álvaro Cabral, ele que é médico, prefeito de Valença. A gente já falou aqui do início da carreira dele como médico, como político. Falamos da dramática situação que Valença viveu nos últimos 4 anos, que ele também encontrou como prefeito. Né? Já está aí no segundo, praticamente já no 3º mês de administração pública, Álvaro. E aí a gente já começou a falar de mudar, né? Como mudar essa situação. Mas vamos começar pela saúde, por exemplo. O que o senhor pretende para recuperar essa saúde? O que o senhor pretende para os próximos 4 anos na cidade? Os programas da área de saúde do governo federal, eles são bem claros. Para você hoje conseguir mais recursos, você tem que investir em atenção básica, né? Os PSFs, nas UPAs, né? E também na atenção pré-hospitalar, na parte hospitalar de pronto-socorro e na retaguarda com leitos de hospitais. Valença hoje tem um hospital somente funcionando, que é o Hospital Escola, um pronto-socorro ainda com deficitário, né? Então nós queremos abrir o pronto-socorro adulto, né? Utilizando o prédio que está praticamente fechado da Santa Casa de Misericórdia, e o Estado pretende também colocar lá
a rede Cegonha, né, que é uma UTI neonatal, tem também maternidade de alto risco e uma UTI adulto, que vai ser muito interessante para toda a região. Né, toda a região. É um plano para 4 anos. É um plano para 4 anos e também... Realizável. Realizável, com certeza, porque a gente já está nesse caminho, né? Valorização salarial, que o salário lá também dos médicos e pessoal da área de saúde é muito baixo, então capacitação. Essa questão da humanização, né? Até porque a gente estava falando aqui no começo da entrevista, né? Que o médico, Álvaro Cabral, ele desenvolve um trabalho de humanização, na verdade mesmo, né? Um trabalho de doação, né? Quer dizer, é possível trazer esse pensamento também para a administração pública? Não, com certeza. A gente não pode governar de maneira fria, né? Indiferente às áreas de pobreza que o município tem. Por conta desses desgovernos, nós temos várias áreas de pobreza. Nós temos comunidade quilombola, nós temos 5 distritos, né? Desse distrito, várias áreas de pobreza, também na periferia. Então, nós vamos com os programas do governo federal, do governo estadual e alguns programas próprios atingir essa camada. Mas, principalmente, levando também, melhorando a autoestima desse povo, né? E levando capacitação profissional, né? Levando motivação para a juventude, porque tem um índice alto de alcoolismo, né? Para as pessoas não se realizarem no município, não encontrarem oportunidades de emprego, né? Na área de educação, na área de saúde. Nós temos uma evasão escolar alta, né? Nós temos pessoas insatisfeitas com o sistema de saúde. Então, nós vamos reforçar a área de medicamentos, que atende bastante as camadas populares, né? E, enfim, pegando todos esses pontos que estão com deficiência e, novamente, voltando a... Eu fiz uma escolha muito feliz do secretário de Saúde, que tem uma grande experiência nessa área de sistema SUS, né? Então, nós vamos, como eu sou médico, também vou estar ombreado com ele para levantar a questão da saúde. E, por exemplo, o senhor pensa em atrair empresas para Valença? Que empresas seriam essas, né? Porque, na verdade, não há crescimento da economia se não houver investimentos, né? Se não houver dinheiro, a economia chegando. Que empresas seriam essas? É verdade. Que seriam bem-vindas a Valença? O estado do Rio de Janeiro vive um momento muito bom, né? De grandes investimentos, de vinda de grandes indústrias. Valença não está no eixo Rio-São Paulo, ali na Dutra, mas ela tem também um ponto equidistante entre Juiz de Fora, São Paulo e Rio de Janeiro. E tem grande potencial também, grandes áreas, né? E está numa área de beneficiamento fiscal do ICMS, né? Daquela lei que foi chamada Lei Rosinha. Então, com isso, muitas indústrias vão para lá. Agora, o que nós estamos lá também oferecendo áreas, né? E oferecendo incentivos municipais, juntamente com esse incentivo estadual. Então, já existe uma procura de empresas que querem se instalar lá. E é importante, que eu acho também, não é só proporcionar ao nosso cidadão lá de Valença oportunidade para trabalhar só na cidade, mas também na região. Então, a gente precisa capacitar para que o valenciano, homem e mulher, possa entrar nessa rede de desenvolvimento que tem na região, regional. Pois é, a questão do turismo em Valença, né? Como é que o senhor olha para esse setor? É possível investir nessa área? Grande potencial. Valença está numa das 14 regiões que tem, de 14 municípios, né? Que tem assim, um grande potencial de turismo. Nós temos fazendas históricas, grandes belezas naturais, né? Tem a Serra da Beleza em Santa Isabel, conservatória. Nós temos lá a Seresta, né, que é da música, né? Capital. O turismo religioso em Valença também é muito forte, que todo ano tem a festa Nossa Senhora da Glória. Nós temos lá a Folia de Reis, que é um dos resquícios culturais, né, dessa cultura da Folia de Reis, em Valença, que leva muita gente para lá também. E nós vamos investir em revitalização da parte turística, né? Já estamos buscando os projetos do Prodetur, do governo federal, estadual, e vamos trabalhar bastante nessa área. O turismo é um bom negócio, né? É um grande negócio. Gera emprego, gera economia, negócio. Gera dinheiro, não é isso? Você vê que vários países do mundo vivem do turismo, né? A Espanha é uma delas e tantos outros aí, né? A gente vê muitos exemplos. Então, é um turismo que não... É uma produção de empregos que não polui, né? Que você pode atrair pessoas que vão lá e realmente para gastar o dinheiro e usufruir da cidade. Doutor Álvaro, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Já que o senhor foi prefeito lá há 17 anos e volta agora ao executivo, né? O senhor disse como é que encontrou a cidade naquela época, como é que o senhor saiu, deixou com uma aprovação muito grande. Recebeu a aprovação da população,
senão o senhor não voltaria, né? Com certeza. Como é que o senhor, olhando para daqui a 4 anos, né, como é que o senhor espera deixar Valença, ou continuar, que seja, mas ou seja, daqui a 4 anos, como é que o senhor vê Valença daqui? Olha, eu tenho certeza que nós vamos avançar bastante, porque eu escolhi uma equipe muito técnica, né? Fiz essa opção de escolher uma equipe técnica, de buscar projetos, porque você não pode ficar alimentando muito projeto com uma situação financeira precária municipal. Exato. Mas isso também vai ser passageiro. Eu acho que em alguns meses nós estamos já saindo desse estado de coisa. Vou revitalizar urbanisticamente a cidade, que está bem acabada, né? As nossas praças, nós temos 2 jardins, o jardim de cima e de baixo, que foram feitos pelo Glaziu no século retrasado, né? Que é o mesmo arquiteto que fez também lá a Praça da República, né? No Rio de Janeiro. Então nós temos muita coisa que a gente pode levantar a cidade e atrair as pessoas para lá. No meu período, houve bastante investimento, bastante microempresa que foi para lá. E nós vamos fazer agora com mais experiência, com muito mais ajuda dos governos, né? Estaduais e federais. Eu tive no encontro de prefeitos lá com a Dilma, a nossa presidenta Dilma Rousseff, e ela assumiu um compromisso de investir bastante em vários setores. Nos municípios, né? Então nós queremos incentivar a nossa área rural, né? Que nós temos um rebanho leiteiro, rebanho de corte, levar novos projetos. Ok, então, doutor Álvaro, muito obrigado pela presença. Desejo que o senhor consiga realizar não só todos esses projetos, mas muito mais, que Valença volte a ser uma cidade tão querida que sempre foi em todo o interior do estado. Muito obrigado. Obrigado também à Band, aos nossos telespectadores, e estamos aí para poder ajudar o nosso município. Tá certo. E assim nós chegamos ao fim de mais um programa Entrevista Coletiva. Voltamos no próximo sábado. Até lá!